Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. E nós estamos meditando no livro de Filipenses, a alegria que triunfa em meio às provas. Nós estamos entrando no capítulo final da carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4. Nosso título de hoje é Alegria e Coroa. Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 9, diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão nos livros da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e as súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A igreja de Filipos era a alegria e a coroa do ministério de Paulo. A igreja nasceu num parto de dor, mas lhe trouxe muitas alegrias. Esta igreja, ela associou-se a Paulo desde o início para socorrê-lo em suas necessidades. Era uma igreja sempre presente e solidária. Paulo agora está fazendo as suas últimas recomendações a esta igreja querida, a quem ele chama de minha alegria e coroa. Na língua grega há dois tipos de coroa: diadema, que significa coroa real, e estefanos, que é a coroa do atleta, que saía vitorioso então de todos os jogos. Essa era uma coroa de louros que o atleta recebia sobre os aplausos da multidão que lotava o estádio. Ganhar essa coroa era uma ambição suprema do atleta. No entanto, também estefanos era a coroa com o qual se coroavam os hóspedes quando participavam de um banquete nas grandes celebrações. Essa última palavra é a que Paulo está usando aqui nesse texto. É como se Paulo dissesse que os filipenses são a coroa de todas as suas fadigas, esforços e empenhos. Ele era o atleta de Cristo e eles a sua coroa. É como se dissesse que no banquete final de Deus, os filipenses seriam a sua coroa festiva. Nesta mesma linha de pensamento, se diz que o ambiente escatológico aqui de Filipenses, lá no capítulo 3, de 20 e 21, contribui então para essa bela metáfora que Paulo usa de um prêmio celestial a ser concedido a Paulo aqui pelo seu trabalho pastoral. Então, vejamos quais seriam então essas recomendações do apóstolo à igreja de Filipos. Primeiro, ele diz que essa igreja, que é a sua coroa, alegria e coroa, que ela deveria continuar com o mesmo pensamento. Porque nós já falamos que os crentes são cidadãos dos céus, falamos ontem, e eles devem ter coragem na terra de permanecerem firmes até receberem a sua coroa. Na igreja de Filipos havia perigos tanto internos como externos. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres e também pela falta de comunhão. A heresia e a desarmonia estavam atacando a igreja. Existiam problemas que vinham de dentro e problemas que vinham de fora. Problemas doutrinários e de relacionamento.
A igreja estava sendo atacada por fora e por dentro. Diante desses perigos, Paulo exorta a igreja, então, a permanecer firme no Senhor. Aqui, quando Paulo usa essa palavra estar firme, ele aplica a mesma palavra que é aplicada a um soldado, que permanecia firme no seu ímpeto na batalha e ante um inimigo que queria superá-lo. Em vez de dar atenção aos falsos mestres ou se entregar às desavenças internas, a igreja deveria pôr a sua confiança no Senhor Jesus. A igreja ela deve permanecer firme no Senhor por causa da sua herança, por causa da sua vocação celestial. Ela deve permanecer firme a despeito da hostilidade do mundo contra ela, dos libertinos. Ela deve permanecer firme diante dos sinais de desarmonia nos relacionamentos e dos desacordos dos pensamentos. Paulo, então, ele fala da harmonia no relacionamento, ele então faz uma súplica intensa. Paulo não somente estava advertindo os crentes de Filipe acerca de erros doutrinários, mas também acerca dos problemas de relacionamento, como nós temos isso em nossos tempos. A desarmonia entre dois membros da igreja era um problema de pequena monta aqui para o apóstolo Paulo. Ele falou de duas irmãs, Evódia e Síntique, que elas ocupavam uma posição de liderança na igreja e que haviam se esforçado com Paulo, pelo evangelho, e os nomes delas estavam escritos no livro da vida, mas agora elas estavam em desacordo. Elas tinham nomes bonitos. Evódia significa doce fragrância e Síntique, boa sorte, mas estavam vivendo de maneira repreensível. Em vez de buscar os interesses de Cristo e da igreja, lutavam por causas pessoais. Punham o eu em cima do outro. Em vez de seguir o exemplo de Cristo e de seus consagrados servos e discípulos, imitavam aqueles que trabalhavam por vanglória e por partidarismo, como nós temos isso nos nossos dias também. O desacordo entre essas duas irmãs, não importando a sua natureza, representava uma ameaça à unidade da igreja como um todo. Então Paulo solicita aos líderes da igreja que as ajude a construir uma ponte em vez de cavarem abismos. Nós também precisamos exercer na igreja o ministério da reconciliação, em vez de jogar uma pessoa contra a outra. Precisamos aproximar as pessoas em vez de afastá-las. A igreja é um corpo e cada membro desse corpo deve trabalhar em harmonia com os demais para a edificação de todos. Então, nós devemos lutar pela comunhão vertical entre o homem e Deus e a comunhão horizontal entre eu e o meu irmão. Essa lealdade mútua deve ser fruto do reconhecimento da lealdade de Cristo. A irmandade humana é impossível sem o senhorio de Cristo. Ninguém pode estar em paz com Deus, entenda isso, se estiver em desavença com o seu irmão. Por isso, a desunião dos crentes no mundo fragmentado é um escândalo, como nós temos visto. A desarmonia é contrária aquilo que Deus deseja para a sua igreja. Então, quando Paulo se dirige à igreja dizendo que os crentes eram sua alegria e coroa, ele chama os irmãos de amados e muito saudosos. A divisão na igreja ergue muros, onde se deveria construir pontes. Separa aqueles que devem permanecer sempre juntos. A desarmonia, ela é contrária à fraternidade cristã. Então, Paulo se dirige à igreja chamando os crentes de irmão. Eles pertenciam a uma só família, como somos hoje, um só rebanho, um só corpo, e temos um só pastor. A desarmonia é contra a natureza da igreja. Nós devemos trabalhar em conjunto pelo auxílio recíproco e pela esperança futura. Há uma realidade celestial que cerca a igreja. O nome dos crentes está escrito no livro da vida. No céu não há divisão. Se há divisão no seu coração a respeito de alguém ou da igreja, você precisa
se acertar. A igreja na terra deve ser uma réplica da igreja do céu. A igreja que seremos deve ensinar a igreja que nós somos. É contrária à natureza da igreja confessar a unidade no céu e praticar a desunião na terra. Todos os crentes, lavados no sangue do Cordeiro, têm os seus nomes escritos no livro da vida e são introduzidos na cidade santa, como nós vimos. O fato de irmos morar juntos no céu deveria estar nos ensinando aqui na terra a viver em harmonia. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Que Deus te abençoe e até amanhã.